Eu acho que eu vou chocar um pouquinho vocês, porque quando a gente vê o tema efetividade do afeto, né? Putz, será que ele vai fazer uma palestra motivacional? Como a emoção vai mudar? Essa apresentação que eu estou trazendo para vocês é completamente oposto de algo motivacional. Eu vou trazer alguns parâmetros, algumas referências apontando para 2025, tá? Mas vendo a emoção de uma forma um pouco diferente, ok? Vamos lá. Eu vou passar principalmente pelo tema tecnologia, porque é um tema que permeia todas as profissões a partir de agora, né, dos últimos anos para frente, mas principalmente a conexão do homem com a máquina. Conexão do homem com a máquina. Essa é a chave do que eu vou dizer para vocês aqui hoje. Ok? Eu trabalhei minha vida inteira como publicitário, trabalhei com marketing, com comunicação, e nos últimos anos eu resolvi dar uma paradinha e pensar assim, poxa, eu preciso pensar. Eu não posso só ficar replicando cases que eu aprendo e tentando ajustar aqui, fazer um ajuste ali e entregar para gerar resultado. Tá? Então, eu tomei 2 anos da minha vida para estudar algo que eu tinha interesse. Então, quando eu falo em tecnologia, eu não sou desenvolvedor, eu não escrevo código, eu não entendo de firewall, de segurança. A minha preocupação com a tecnologia é o impacto que ela tem sobre a cognição, o impacto sobre o ser humano. Tá? E aqui vou trazer alguns conceitos para vocês. Fato. Vocês já pararam para pensar que a gente está vivendo uma economia, dita economia afetiva? Vocês entendem o que é isso? Falou-se de propósito, né, das relações, eu acredito nisso, motivação e tal. Mas essa economia afetiva, ela é dita por Henry Jenkins. A economia afetiva é uma economia que é baseada na experiência como capital. A experiência, filme, música, coisas que geram emoções nas pessoas, são tratadas pela indústria como capital, como negócio, como material em prol da produção. Estamos vivendo essa economia hoje, tá, gente? Não estou falando de 2025, é hoje. Então, a emoção, ela é um capital trabalhado pela indústria. Quando vocês olham para essa imagem, não sei se dá para ver, porque está meio escuro aqui, né? Dá para ver? Tem uma nave espacial ali voando, numa cidade meio falando português ou inglês, hotel, né? Hotel, com japonês, e aqui não tem um carro super futurista e tal. Eu acho que é legal colocar essa imagem aqui para falar um conceito bastante importante. Quando a gente pensa em futuro, isso aqui é futuro, gente? Visualmente? Sim, não. É um futuro de filme, alguma coisa assim, certo? Essa daqui é uma ilustração feita a partir de um livro que eu estou lendo hoje, de 1984, chamado Neuromancer, de William Gibson. Ele foi o pontapé inicial de uma cultura chamada cyberpunk. Ok? Nesse livro, é o livro, eu costumo dizer assim, é o melhor livro jamais lido por mim antes, né? É que nem Laranja Mecânica. Eu adoro a ideia do Laranja Mecânica, nunca assisti, eu tenho vergonha de falar isso para vocês. Falei, tenho vergonha. Tenho vergonha. Esse livro aqui é um livro que eu persigo há alguns anos. Eu sempre falo, vou comprar, vou ler, e finalmente eu estou lendo nesse momento. O que é interessante? É um futuro de 1984, ou seja, é aquele futuro do pretérito, né? Ele está lá atrás, falando lá na frente. Só que esse livro é um clássico. Esse livro, ele buscou da fonte do filme Blade Runner, que era esse futuro aqui, meio japonês, meio escuro, meio aquela coisa. E essa pessoa aqui, eu acredito que ele é o principal personagem, e ele é um cara que ele é chamado de cowboy, ele é o cowboy da Matrix.
Matrix. Década de 90, 1990. Os filmes Matrix se inspiraram nesse livro, Neuromancer, que tem mais 2 livros na sequência. É assim, diversos conceitos. Ele é um cowboy da Matrix. Ele é um hacker que ele tem um procedimento de imersão e ele navega num mundo completamente digital. E como é que ele faz isso? Através de uma conexão homem-máquina. Vocês estão vendo aqui que ele está... Essa aqui é a capa do livro, inclusive. É uma das diversas capas, né? Inclusive é a capa que eu tenho do livro que eu estou lendo. O que é interessante é que quando ele navega na Matrix, quando ele é o cowboy da Matrix, ele manda pra caramba. Ele chega no bar, todo mundo sabe quem ele é um cara famoso, ele é bom pra caramba no que ele faz. Ele é reconhecido por algo que não é real. Mas o não real, o digital, é realidade para ele. E como é que ele atinge esse mundo? Através desses implantes, dessas conexões. E o que é mais interessante, em um certo momento, ele rouba os caras que são os chefes dele. E esses caras fazem o quê? Não vou te matar. Eu vou acabar com a sua capacidade de entrar nesse mundo onde você é o cara que manda pra caramba. Aplica uma neurotoxina nele e ele não consegue mais se conectar à Matrix. E aí ele começa a viver de pequenos furtos, de drogas, começa a viver o submundo de uma cidade monstruosa que vai de Boston a Atlanta. É uma única metrópole. Imagina o tamanho desse negócio. Certo? O que é mais interessante, ele reclama muito da situação dele, de não poder mais entrar na Matrix, mas ele nunca reclamou do fato de entrar na Matrix, ou de ter qualquer tipo de extensão tecnológica conectada à sua humanidade. Isso nunca foi questionado. Quando a gente pensa em futuro, a gente pensa em 2 conceitos, né? O conceito de utopia e de distopia. Utopia é aquele futuro que a gente espera que tudo vai dar certo, tudo é claro, tudo é limpo, tudo vai funcionar. E o que é mais engraçado é que quando você lê esses livros de ficção científica, quando você vê os filmes, desde a década de 1980 até agora, quando se pensa num futuro tecnológico, se pensa num conceito de distopia, de algo negativo, para baixo, depressivo. Como se a tecnologia levasse você para um lado ruim, para uma vida ruim. E, no entanto, ele não vê a tecnologia como algo ruim. E por isso eu estou compartilhando com vocês uma percepção que eu tive desse livro, que é um clássico, e como todo clássico, de alguma forma, ele impacta na cultura mundial. Como impactou em filmes, e que a gente tem referências, né, visuais, enfim. O que eu queria compartilhar com vocês é como a gente faz para ver o futuro. Isso não é o Fabrício que está falando. Tá? Então, eu vou me basear em pessoas muito mais inteligentes do que eu para apontar como a gente faz para ver o futuro. Para a gente prever o futuro, é preciso entender, no contexto da tecnologia, qual que é a mensagem real da tecnologia. Isso é o mais importante. Marshall McLuhan, em 1960, na década de 60, 1964, ele é um cara que entendia, o que estudou, que pesquisou, ele é referência de meios de comunicação como um todo. E ele falou o seguinte: a mensagem real de qualquer meio, seja ele tecnológico ou não, no nosso caso tecnológico, é a mudança de escala, cadência ou padrão que esse meio ou tecnologia introduz nas coisas. Resumindo, a tecnologia só existe para deixar a gente mais rápido, mais forte, maior. Se você não precisar de mais velocidade, mais força, enfim, se você não precisar de superpoderes, você não vai utilizar a tecnologia. Você não precisaria da enxada se a sua mão pudesse fazer a mesma coisa que a enxada faz. Tecnologia não é necessariamente o que está acontecendo aqui agora. Computadores, computação cognitiva, robótica, conectividade. Não importa o nome que se dá hoje à tecnologia. O meio
só existe devido à necessidade de ampliar a sua velocidade, mudar a cadência, aumentar o seu tamanho, tornar você mais forte. Eu quero que vocês pensem nisso, porque isso é uma referência interessante para vocês pensarem como é que vai ser daqui a 5, 10, 20, 100 anos, 200 anos. Toda e qualquer tecnologia é uma extensão humana. O ser humano não é capaz de criar nada que ele nunca viu. O ser humano não é capaz de criar nada que ele nunca viu. Se ele for criar uma inteligência artificial, ele vai usar como referência o quê? O cérebro do quê? Humano. Ele não vai criar algo que não exista. Então, qualquer tecnologia, ela estende o braço, estende a perna, estende a consciência, estende o olhar, estende a audição. Qualquer tecnologia é uma extensão humana que torna o sistema homem-máquina um sistema fechado, como se fosse uma única coisa. Sabe aquela coisa do tipo, você no começo, quando não sabe dirigir, você vai lá e faz a aula de autoescola, e você dirige, tem que se preocupar em passar a marcha, aí vira para onde, aí tem o pisca, o alerta, é tanta coisa, e de repente aquilo se torna parte de você. Naquele momento você se tornou um ciborgue. Naquele momento você se tornou o personagem do Neuromancer. É assim com o seu celular, é assim com o seu computador, é assim com a internet, é assim com qualquer equipamento tecnológico. E a conexão homem-máquina está diretamente relacionada com performance. Eu não falei para vocês que essas extensões servem para você ficar mais rápido, mais forte, mais inteligente, com mais memória? Quem que lembra todos os números de telefone hoje em dia? Não é verdade? Você já incorporou isso. Você tem um HD externo agora, que é o seu celular. Ok? E quando a gente fala em performance, quando a gente fala em desempenho, a gente está falando em economia. A gente está falando em relações de trabalho, a gente está falando em profissões. Ok? Vamos seguindo. A emoção é uma característica fundamental de qualquer tipo de interação. O ser humano interage somente via emoção. Qualquer coisa que você faz, qualquer interação que você tem com qualquer coisa, pessoas, equipamentos, com qualquer coisa, acontece através de emoção. As decisões que a gente toma, as coisas todas estão ligadas ao sistema afetivo. Ok? E as emoções mudam a forma como a mente humana resolve as coisas. Vocês já pararam para pensar nisso? Tem um estudo de Antônio Damasio, que é um neurocientista bastante famoso, que diz o seguinte, eu não trouxe aqui, mas acho que é legal compartilhar com vocês. Damasio disse que, pesquisando pessoas normais versus pessoas que tiveram algum tipo de dano cerebral que de alguma forma afetou a sua parte emocional, mas essas pessoas já estavam bem. Aparentemente performando, desempenhando perfeitamente na sociedade. Só que tinha uma característica interessante nessas pessoas que tiveram algum tipo de dano cerebral ligado à emoção. Elas não eram capazes de tomar decisões. E perguntadas a elas, olha, o contexto é esse, elas eram capazes de discorrer sobre o assunto, entender qual que é a situação, mas no momento da pergunta, essas pessoas, segundo Damasio, elas não conseguiam tomar decisões. Isso confirma essa frase que não está simplesmente colocada num PowerPoint. Quem fala isso é Norman, que também é um neurocientista especializado em design de emoção. E aqui
é colocado uma pesquisa que também foi feita, bastante interessante, para vocês verem como a emoção é importante nas decisões, na solução de problemas. Foi feita uma pesquisa, há uns anos atrás, por pesquisadores israelenses, lá em Israel. E pesquisadores japoneses, lá do outro ponto, lá do outro lado. Oriente e Ocidente. Todo mundo entende que culturalmente são mundos completamente diferentes, ok? A visão de vida é diferente do Ocidente para o Oriente, culturalmente, certo? Foi feita uma pesquisa onde, com caixas eletrônicos, aqueles de tirar dinheiro mesmo, eram colocados caixas eletrônicos, 2 caixas eletrônicos com funções exatamente iguais, os mesmos botões, as mesmas funções, ele entrega a mesma coisa. Só o que aconteceu? Um versus o outro, um era um caixa eletrônico normal, e o outro foi feito um tratamento estético na forma de você interagir com a máquina. Um design para facilitar a interação disso. E foi percebido tanto no Oriente quanto no Ocidente que o design promoveu uma conexão melhor e fez com que essas pessoas desempenhassem a função daquele equipamento de forma melhor. Ou seja, a conexão homem-máquina foi melhor quando o design, quando a estética, quando a interação, que é mediada pela emoção, foi colocada ali. O desempenho foi melhorado. Aqui eu digo para vocês o seguinte. Não fui eu, foi Norman. Ele fala que no futuro, as máquinas vão ter emoção. Mas vão ser emoções de máquina, não são emoções humanas. É diferente. Não é o mesmo tipo de emoção, você não vai ter uma relação como você tem com uma outra pessoa. Só que, de alguma forma, no seu código, na sua função, na forma como ela interage, e quando eu falo interação, eu estou falando exatamente nesse ponto de contato entre o homem e a máquina, vai ter que ter algum tipo de código que interprete a emoção para que a conexão humano-máquina, seja cada vez mais forte. As emoções, elas vão fazer com que as pessoas entendam melhor a função daquele equipamento, daquela tecnologia, para que o desempenho seja melhor. Por isso, eu acredito que para 2025 a gente vai ter que o futuro está na usabilidade. Todo mundo entende o conceito de usabilidade? Usabilidade é a facilidade que o usuário entende como funciona um objeto e como faz com que performe. Gente, se no negócio de vocês, se no trabalho de vocês, se vocês são empreendedores, se vocês trabalham numa empresa, se vocês têm qualquer tipo de carreira formal ou informal, diferente, não importa para onde a gente está indo. Por isso que eu falo na mensagem real da tecnologia. Não importa. O que importa é o seguinte, se você quer ganhar escala, desempenho, velocidade, força, se você precisa disso, de alguma forma você tem que se conectar. E não tem que ver isso como uma coisa ruim. Você vai utilizar essas extensões humanas para você se fortalecer de forma cibernética, de uma forma como se fosse um ciborgue, para poder desempenhar melhor nas relações de trabalho, nas relações de negócio. Tá? E por isso, o que está exatamente no meio disso? Hoje em dia é chamado de usabilidade. Tem designers que pensam nisso. Como é que a letrinha tem que ser? Qual é a corzinha desse botão? Só que isso a gente está pensando hoje numa tela. Certo? Pode ser touch, pode ser um tablet, pode ser um computador, pode ser qualquer coisa. Só que uma coisa que eu não vou dizer para vocês aqui é qual que é a tecnologia que vai ser utilizada em 2025. Eu não vou falar se é computação cognitiva, se o IBM Watson é o que vai ter em 2025, todo mundo utilizando. Não vou falar de bots, não vou falar de robótica, não vou falar de conectividade no sentido mais amplo.
O que eu vou falar para vocês é que a partir de 2025, ou a partir de agora, a forma como você se conecta com as máquinas é o mais importante. E vou dar um exemplo para vocês. Eu já tive reunião com equipe de vendas e me falaram assim, nossa, não, nosso cliente não tem tecnologia, eu acho que a gente não tem que utilizar tecnologia, eu sei vender, eu vendo bem, etc. Tá bom. Eu vou dizer uma novidade para vocês, tá, gente? O bom vendedor que vende... Cara, tem um cara que vende caneta pra caramba. Esse cara vende muita caneta. Ele é um bom vendedor? Hoje, um cara que é do equipamento da equipe comercial, ele precisa utilizar uma ferramenta chamada Tracker, porque ele tem que dizer para os chefes dele, para a empresa dele, para onde ele trabalha, onde ele está, para ver se ele está cumprindo com as metas que precisa. Ele tem que entrar num funil de vendas para dizer, eu tenho essa venda aqui de 500 canetas vai ter uma probabilidade de 80% de ser vendida, essa daqui nesse outro prospect, 50%, para no final do mês, quando você tem que bater meta, o chefe olhar e falar assim, vamos focar nesse, vamos focar nesse, vamos focar nesse. O bom vendedor de caneta, que não se conecta corretamente às tecnologias do momento, ele não é um bom vendedor de caneta. Não é. Então não tenha medo da tecnologia. Utilize ela para deixar vocês mais fortes, mais rápidos, mais inteligentes, com mais memória. Utilize a tecnologia de forma até divertida. Em 20 minutos, não dá para dizer tudo para vocês. Só que a usabilidade pode entrar numa coisa de prazer, de entretenimento, certo? E eu não vou falar de nada de tecnologia, como eu falei para vocês, porque tem uma frase também do Marshall McLuhan que ele fala o seguinte, se funciona, já está obsoleto. E isso é assustador. Então, vocês não têm que se preocupar com a tecnologia, vocês têm que ter o prazer de correr atrás, de entender, e principalmente de entender que a mensagem real da conexão da tecnologia é essa, de ampliar tudo aquilo que vocês precisam. Gente, muito obrigado.